Isso é apenas uma crítica a algo que não tem o menor sentido. Por exemplo, eu acho que foi em 2010, se não me engano, 2010. onde eu publiquei o primeiro, Porto de Santos 2024, que como eu comecei dizendo que poderia ser Porto de Santos a demência, certo? Por quê? Porque resolveu-se aqui que em 2024 o Porto de Santos deveria movimentar 230 milhões de toneladas. Eu achei isso uma demência com o que você tem. Né? Então, escrevi de novo, porque eu vejo que a coisa continua tudo mais. E aí alguém me diz, mas dessa época nós passamos de 80 milhões de toneladas, 84, se não me engano, para 114. Então está chegando lá. Não é essa a questão, tá certo? Na minha opinião, o Santos não tem capacidade para 230 milhões de toneladas. Tem capacidade para 500 milhões de toneladas. Por quê? É só trazer alunos aqui, eu vejo, o porto está sempre vazio. Certo? Se você coloca os terminais para funcionar, se você muda os equipamentos, com equipamento mais moderno, como você tem a Libra, como você tem o Tecon, com o Double Hoist, por exemplo, uma média de 85 movimentos por hora, até 180 movimentos, você tem para 500 milhões. Então não é o porto em si, é o acesso. Você não tem acesso. Você hoje vê aí quando complica um pouco mais, viu o ano passado aí a nossa agricultura, você congestionou o Porto de Santos, tá certo? Então, você precisa de mais acessos. Só que hoje você não consegue construir mais imigrantes. Tá? Então, não é o porto em si, são os acessos, não tem como. Você prejudica hoje a cidade, que como eu disse no artigo, hoje é uma disputa entre o porto e a cidade, e eu não consigo conceber que você tenha um porto que tenha 26% da carga física do país, com um país de 7.500 quilômetros de costa, com mais de 30 portos, tá certo? Então eu acho que precisaria dividir, talvez construir aquele porto de Peruíbe, que o Ike Batista na ocasião queria, e eu fui favorável, escrevi um artigo sobre isso. Então, não é o porto em si, Daniel. O porto em si tem para 500 milhões, na minha opinião, pelo que eu vejo, analiso aí. Então, é você ter acessos, e não dá para a gente ter acesso. Você imagine hoje o que você tem, imagine com 230 milhões sem acesso, sem construir nada. Como é que você vai fazer?